Se importar demais com os outros é um problema que atrasa a sua vida e nesse vídeo você vai entender por quê. Que atire a primeira pedra quem nunca teve aquele pensamento, né? Mas o que os outros vão pensar se eu fizer tal coisa? Pois é, exatamente esse pensamento pode estar paralisando muitas coisas por aí e impedindo você de alcançar aquilo que você verdadeiramente quer para sua vida. Mas de onde vem esse pensamento de querer ser aprovado pelos outros? Pois é, todo comportamento, assim como os pensamentos são construídos, um comportamento é aprendido. Eu tenho certeza que se você não lembra racionalmente, você lembra emocionalmente da seguinte frase: para de chorar, olha só, as pessoas estão olhando. Fulano, não faz isso, o que as pessoas vão pensar de você? E geralmente essas frases são muito ditas durante a nossa infância. Período esse crucial para a formação do nosso caráter, da nossa autoestima e principalmente daquilo que a gente enxerga sobre os outros, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Você não nasceu se importando demais, você aprendeu a se importar. E curiosamente, situações e questões voltadas para medo e vergonha são usados pelos pais, eram usados, né, muito usados inclusive, pelos nossos pais como apoiadores da nossa criação. Obviamente que com o objetivo de nos proteger. Então quem nunca ouviu falar no homem do saco, né? Lá na minha cidade tinha o tal do homem do saco, que a gente não podia sair tal hora, senão o homem do saco ia pegar. O bicho papão. Tudo que era muito ameaçador acabava dando medo na gente e fazia com que a gente reprimisse aquele tipo de comportamento. Então, óbvio que você não vai fazer tal coisa, você vai ser pego pelo homem do saco, né? Porque se a tua mãe e teu pai tá falando que tem um homem do saco, é porque ele tem, ele existe. E da mesma forma é a vergonha. Então, às vezes, pra te educar ou tolir algum tipo de comportamento seu, ao invés de conversar com você sobre aquele comportamento, era colocado em você uma vergonha. Uma vergonha de alguém estar olhando, uma vergonha de alguém estar reprovando algum tipo de comportamento que você tinha. Então, esse medo e essa vergonha são instalados na gente, ó, desde muito cedo. O problema é que eles acabam direcionando a nossa forma de operar até na vida adulta. Então, se importar demais com o que os outros pensam é um modo que é instalado na gente e a gente só vai reproduzindo ao longo dos anos e deixando de fazer coisas por conta da aprovação ou desaprovação de outras pessoas e pelo medo, consequentemente, de ser desaprovado. A maioria das pessoas tem pavor de exposição. Então, gravar um vídeo como esse que eu tô gravando aqui pra você é algo extremamente ameaçador para algumas pessoas. Inclusive, falar em público. Eu fui fazer uma pesquisa porque eu fiquei muito curiosa sobre qual era o maior medo das pessoas. Eu achava que era o medo de ir de uma dessa para melhor, né? Mas não é. O maior medo das pessoas é o medo de falar em público, sabe por quê? Porque quando a gente fala em público, a gente se torna muito vulnerável. Imagina que esse vídeo agora tá rodando no YouTube e eu não tenho a mínima noção de onde ele vai parar. Imagina o tamanho da minha vulnerabilidade fazendo isso. Porque você que tá aí do outro lado, você pode deixar o comentário aqui que você quiser. Óbvio que a plataforma tem medidas de proteção, mas você pode falar o que você quiser e você tá muito protegidinho aí do outro lado, né? Então, acessar essa vulnerabilidade é algo extremamente ansiogênico, deixa as pessoas muito ansiosas, justamente por conta da vergonha e do medo de ser julgado ou ser julgado de uma forma errada. Embora conscientemente a gente saiba que o seu pensamento ou o pensamento de qualquer outra pessoa não vai mudar absolutamente nada na minha vida. O que você pensa ao meu respeito não vai direcionar a minha forma de pensar, se eu tenho sucesso ou se eu tenho fracasso, absolutamente. Mas a forma que eu interpreto isso pode direcionar muita coisa por aqui. Então a maioria dessas pessoas que tem uma baixa tolerância a essa vulnerabilidade acabam se escondendo, principalmente em detrimento do que as pessoas podem ser que pensem a respeito delas. E isso causa muita ansiedade exatamente porque a gente volta lá atrás, que na psicologia a gente chama de cena primária. Sempre tem uma primeira vez onde você sentiu muito medo ou muita vergonha ou qualquer outra emoção de forma muito intensa. E isso causa o que a gente chama de trauma. Então imagina só que você é uma pessoa que tem muito medo de falar em público ou gravar um vídeo ou se expor de alguma forma. E aí quando você estava lá no teu ensino médio ou no ensino fundamental, você vai apresentar um trabalho na frente da classe. Que por alguma aventura você falou algo ou fez algo que a turma riu de você. Se nesse momento que a turma riu de você, você sentiu uma emoção extremamente profunda, negativa,
de vergonha ou de medo ou de insegurança, isso instala em você, no seu cérebro, um instinto de proteção. Então, o que que seu cérebro pensa? Fulano, Maria, João, a gente não vai mais fazer isso aqui não, cara. Ó, a gente não vai mais fazer isso porque é extremamente ameaçador. Imagina só, eu vou falar em público, todo mundo ri de mim, eu fico morrendo de vergonha. Como que você vai fazer isso de novo? Então, quando você potencialmente pensa numa hipótese de fazer aquilo de novo, o teu sistema já trava. E a gente entra em duas questões importantes aqui que dizem respeito à ansiedade, que é o sentimento de luta ou o sentimento de fuga. Então, geralmente a gente vai para a fuga, que é a esquiva. Eu vou fugir, eu vou me esquivar daquele comportamento. Então, eu vou evitar uma série de situações que possam me deixar ansiosa ou com medo ou com vergonha no que se refere a falar em público, porque vai que as pessoas riem de mim, vai que as pessoas falem algo a meu respeito e que aquilo mexa muito comigo emocionalmente, eu não consiga lidar. Curiosamente, a gente só consegue ultrapassar esses nossos limites quando a gente se expõe. É através da exposição gradativa e segura, tá? Não adianta você querer enfrentar os seus medos aí de qualquer jeito, porque isso só vai te deixar mais traumatizado. É exatamente o que a gente faz dentro do processo de psicoterapia. Então, nós fazemos exposição gradativa com preparo e base emocional antes, para que você se sinta cada vez mais fortalecido ali para enfrentar a raiz daquele seu problema emocional ou do trauma que você tiver, tá? Mas é com a exposição que a gente consegue transpor essas barreiras e consegue perceber que não tem nada demais. Como eu falei pra você, gravar um vídeo para algumas pessoas é extremamente ameaçador. Pra mim hoje não é, porque eu já fiz muita exposição sobre isso. Inclusive vou deixar aqui embaixo no card de um vídeo onde eu explico exatamente sobre zona de conforto e como que a gente pode fazer um movimento intencional para sair disso, que encaixa exatamente no que a gente está falando por aqui. Então, dentro dessa questão, 4 coisas aqui fundamentais você precisa entender para parar de uma vez por todas de se importar demais com aquilo que os outros pensam a seu respeito e dar uma guinada aí na sua vida, que é algo que eu tenho certeza que você quer também. Primeiro, aceite que você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, quiçá a gente, né? Eu não agrado todo mundo, eu tenho certeza disso, absoluta. Por isso que existem muitos profissionais de diversos tipos, de diversas abordagens, onde cada profissional atrai para si um determinado tipo de público. Inclusive, se você está aqui me assistindo e gosta de mim, com certeza você gosta de profissionais que te puxem, né? Que bora, eu sei que você consegue, bora lá. Agora, se você procura um profissional que passa a mão na sua cabeça para que você se entenda e se acolha demasiadamente, eu não sou a melhor pessoa para você. Eu quero te incentivar a tirar de você tudo que você tem de melhor. Mas primeiro, você precisa entender que você não vai agradar todo mundo. Uma segunda questão que é importante é que a percepção que você tem da vida, das pessoas e até de si mesmo é contaminada. Na psicologia a gente chama de enviesada, né? Ela é contaminada pelas nossas crenças. Então, quando você acha que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, ou que você tem vergonha demais e que as pessoas não vão gostar daquilo que você tem e justamente por isso vão te julgar, às vezes você tá só contaminado com uma visão que você aprendeu a ter de você mesmo. Por isso que investir no processo de psicoterapia é fundamental para que você limpe a sua visão e tenha uma imagem muito mais clara de você e do seu potencial. Porque acredite, seja lá o que você pensa a seu respeito, isso é uma visão completamente contaminada. Terceira questão super importante aqui, as pessoas só falam de quem já decidiu sair da mediocridade. Imagine, enquanto você está no anonimato, fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo faz, é muito fácil ninguém falar de você. Meu pai falava um ditado muito legal que é: prego que se destaca leva muito mais martelada. Então você quer levar martelado porque você está se destacando, fazendo a diferença, ou você quer fazer parte da média, daquelas pessoas mornas, que não fazem nem grandes coisas, nem pequenas coisas, mas ficam ali na média? Isso cabe a você. Mas entenda, a exposição tem seu ônus e seu bônus. Mas a mediocridade tem muitos mais malefícios do que benefícios. Quarta questão importante: ser autêntico te ajuda a ser mais leve. Então, ser você, de acordo com o que você é, entendendo que você pode ser uma pessoa muito mais extrovertida como eu, ou você pode ser uma pessoa um pouco mais introspectiva e que tá tudo bem. Só que dentro da forma que você é,
da forma que você se sente mais confortável em ser, você pode desenvolver o seu potencial de forma incrível. Então você não precisa ser como eu não preciso ser como outras pessoas. O que interessa é a gente trabalhar dentro da gente, a nossa essência. E é isso que vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais confortável em nos expor e alcançar os nossos objetivos. Uma quinta questão bônus aqui que eu quero te dar, que eu ia só dar 4, né? Vamos dar uma quinta questão aqui, porque é um puxão bem bonitinho na sua orelha. Vem cá, você não é a Beyoncé. Sinto te dizer, mas você não é a Beyoncé, não tem 1000 holofotes aqui na sua cabeça chamando atenção pra você. Você não chama atenção onde você chega, lembra? Isso é parte da autoimagem que você tem de você mesmo. Então, às vezes, a gente mesmo coloca um holofote aqui na nossa cabeça e acha que tá todo mundo prestando atenção minuciosamente naquilo que a gente faz. E não, essa autorreferência é só sua. Então, quando você entende que apesar de você decidir se destacar, se expor, aquilo não quer dizer que as pessoas vão estar acompanhando minuciosamente aquilo que você faz. Tá todo mundo muito ocupado vivendo a sua própria vida. Então, depois de entender e acolher que você não é a Beyoncé, é importante você entender que as pessoas são muito ocupadas vivendo as suas vidinhas. E às vezes tem gente que vive uma vida muito mais do mesmo e você tá aí extremamente paralisado ou paralisada, preocupado com que essa pessoa que tá vivendo a vida dela mais do mesmo vai pensar caso você decida fazer algo. E isso vai para todas as áreas da vida. Eu falei aqui sobre a questão da exposição, da internet e tal, ou de outras coisas, mas isso vai para relacionamento. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas em relacionamento porque tem medo de se separar, porque não sabem o que as pessoas vão pensar caso elas se separem? Pessoas que têm medo de empreender, de ousar, de fazer coisas novas, porque afinal vai ter alguém ali do lado para te criticar. E eu quero que você esteja muito atenta a isso, porque a maioria das pessoas que podem te criticar são pessoas que nunca fizeram 1% daquilo que você está disposto a fazer. Então, uma forma de você se blindar disso é exatamente ouvir pessoas que já chegaram lá onde você quer chegar, que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Imagina se você quer começar a correr ou fazer uma atividade física. Você vai ouvir uma pessoa extremamente sedentária, que não pratica nada, te dando dicas de treino e alimentação, ou você vai procurar referências, profissionais referenciados, ou você vai procurar pessoas que já fizeram tudo isso que você quer fazer. Não parece muito coerente a gente estar procurando pessoas que não têm experiência com aquilo que a gente quer conquistar. Assim como é nesse exemplo, é na sua vida também. Então feche os seus olhos, tape os seus ouvidos para aquilo que não te acrescenta. Porque se preocupar demais com o que os outros vão pensar é o que tem paralisado você, e eu posso ter absoluta certeza disso. Porque assim como aprisiona você, aprisiona outras milhares de pessoas, inclusive as pessoas que eu atendo hoje. Entendendo que o medo da exposição, vergonha e a ansiedade fazem parte de todo esse circuito. Se você entende que isso é um problema para você, aqui embaixo vai ter um link, você pode vir falar comigo para que a gente converse e entenda se esse é o melhor momento de você investir na sua saúde emocional, para que você dê uma guinada na sua vida nesse ano de 2024 e pare de uma vez por todas de nutrir esses sentimentos paralisantes que existem em você. Curtiu esse vídeo? Curte aqui, te inscreve no canal e já ativa o sininho. Um beijo pra você e até o próximo.